Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer estar aqui com você para partilhar o conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Nós estamos realizando esse ministério de estudo bíblico à distância já há alguns anos e temos nos aprofundado no conhecimento da palavra de Deus de uma forma simples, mas também profunda, onde a gente pode explorar o texto bíblico em relação às nossas necessidades dos dias atuais. A ideia é fazer com que a Bíblia fale hoje aos nossos corações. Acho que a gente tem alcançado esse nosso objetivo. Se você concorda comigo, coloca aí nos comentários para saber se nós estamos bem em nossa iniciativa. Aproveite para se inscrever no canal, aproveite também para curtir essa transmissão e aproveite para compartilhar essa aula de hoje e outras aulas que você se sentir abençoado também com seus amigos e familiares. Esse estudo bíblico, ele pode ser aproveitado na sua igreja, no seu local de trabalho, no seu grupo de estudo, pode ser acompanhado por você pessoalmente para aprender um pouco mais. Você tem nesse nosso canal, você tem tanto o estudo em videoaula, mas também tem à sua disposição uma apostila, onde você pode baixar, ler e compartilhar, salvar no seu computador, do jeito que você achar melhor. É um presente da nossa igreja para você estudar a palavra de Deus de maneira mais profunda. Dá uma olhadinha lá no nosso blog, você tem lá a página de estudos bíblicos e você vai ver quanta coisa boa tem lá já preparada para você acompanhar o estudo. Bom, gente, sem mais demora, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Já estamos hoje na nossa 20ª aula. Estamos quase no final do livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos utilizado essa sequência de estudos para conhecer um pouco do início da história da igreja, mas também para a gente saber como que a gente, como Igreja de Jesus nos dias de hoje, pode também fazer diferença. Os primeiros cristãos, eles lançaram as ideias, eles não tinham nenhum manual, nenhum vade-mecum do obreiro e da igreja, como eu tive quando eu fiz o seminário, não tinha nenhum tratado, nenhuma teoria sobre o que é ser igreja, como que a gente cresce, como que a gente constrói uma igreja. Eles estavam ali na experiência deles, vivendo o momento e tinham a consciência de que eles estavam na direção do Espírito Santo. O que eles fizeram serviu de base, serviu de semente para aquilo que nós iríamos vivenciar hoje, 2000 anos depois. Então, estudar o livro de Atos é algo muito importante para a gente entender a igreja dos nossos dias, principalmente pelo fato de que ela se afastou em muito daquele ideal inicial de Jesus de Nazaré, que era ter um corpo de discípulos e discípulas de Jesus que fizessem a sua vontade, que praticassem os seus ensinos. E os seus ensinos não são difíceis de se entender. Podem ser até complexos de se colocar em prática em relação às características de nosso tempo. Mas olha, gente, o que ele pediu da gente é praticar o amor fraternal. Está faltando isso entre a gente. A gente precisa amar mais as pessoas. Não importa qual seja a sua cor, qual seja a sua crença, qual seja a sua opção, nós precisamos amar as pessoas como pessoas amadas por Deus. Esse Deus que não faz distinção de ninguém e que acolhe a todos e todas com seu amor e carinho. A história da igreja começa exatamente assim. Eles foram conhecidos não por um nome, por uma placa na frente da igreja. Eles foram conhecidos por serem o povo do caminho.
eles não tinham templo, eles não tinham manual de doutrina, eles não tinham nada, absolutamente nada. Eles não tinham nem dogmas firmados ainda. Cada um tinha uma concepção de Jesus de uma maneira distinta da outra. Cada um entendia a ação do Espírito Santo de uma maneira distinta da outra. E isso fazia com que eles tivessem uma prioridade, que era estarem unidos em torno da fé em Jesus de Nazaré. Vamos então à aula de hoje, porque nós já estamos avançados aí no nosso estudo e estamos chegando aos capítulos finais do livro de Atos. Eu gostaria que você pudesse, então, nos acompanhar nesta aula. O que você precisa para essa aula de hoje? Você precisa ter atenção à nossa videoaula, assistir a nossa videoaula. Você precisa da nossa apostila, você pode baixar no nosso blog, vai lá e o endereço do blog está aqui embaixo, nas descrições do vídeo. E você precisa também ter um exemplar da Bíblia aí ao seu lado, se você optar por acompanhar pela Bíblia. O nosso estudo é bíblico, você precisa de uma Bíblia, não é verdade? Mas se você não tiver condições de acompanhar por um exemplar da Bíblia, nós tivemos o cuidado de colocar as passagens bíblicas no texto da apostila, tá bom? Então vamos à nossa aula, já coloco aqui a nossa apresentação de hoje, Estudos nos Atos dos Apóstolos, o povo do caminho. Esse é o tema da nossa aula, como você vai conhecer a apostila lá no blog. Procura lá essa apostila e você vai ver como que é fácil você baixar. É só clicar, você já baixa no seu celular, no seu notebook, no seu computador, no seu tablet, onde você achar melhor, fique à vontade. A nossa aula de hoje já é de número 20 e o tema que nós escolhemos é a força transformadora da mensagem do Evangelho. Essa aula de hoje vai falar sobre a importância de Paulo dar o seu testemunho diante de autoridades do governo romano na Judéia. Então, ele falou diante do rei e diante do governador. Coisa muito importante, não é verdade? Ele conseguiu dar o seu testemunho diante de pessoas que dificilmente teriam condições de ouvi-la em outra circunstância. E ali, então, Deus abre as portas de um tribunal para que Paulo pudesse dar o seu testemunho. Ele estava sendo julgado e ele, então, tinha que dar o seu depoimento, e o seu depoimento consistiu basicamente no seu testemunho pessoal de vida. E a gente percebe que quando Paulo fala sobre o testemunho dele, isso desperta a atenção dos ouvintes. As autoridades da Judéia estavam interessadas em saber um pouco mais sobre que experiência é essa que Paulo teve com esse Jesus de Nazaré, aquele que fora crucificado, ressuscitado e que estava glorificado na presença do Pai, vivo e atuante no mundo através dos seus seguidores. Bom, vamos então à nossa reflexão inicial. Separei aqui um versículo para a gente poder esquentar as nossas memórias a respeito do texto. Eu escolhi o verso 28 do capítulo 26. E eu acho que a versão revista e atualizada de Almeida traz uma conotação muito interessante que poucas vezes a gente percebe no texto. Então, Agripa, o rei da Judéia, se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Primeira vez que eu li esse texto, eu era novo convertido. E eu, quando vi esse texto, eu disse, rapaz, o rei está dizendo, quase você me converte, quase. Quase você me converte. E claro que a conotação teológica é outra,
e ali estava diante de um tribunal e o rei Agripa aproveita um momento de informalidade, disse: você acha que vai me converter com tão pouco tempo assim? Mas quem converte não é o homem, quem converte é o Espírito Santo. E ali o Espírito Santo estava fazendo a obra no coração do rei. E Paulo ressalta isso, como isso é importante. É bom a gente aprender isso, viu, gente? Porque quando a gente fala de Jesus para outra pessoa, quando a gente dá o nosso testemunho, nós não estamos convencendo ninguém. O que nós estamos fazendo é apenas mostrando o poder de Deus na nossa vida. O que Deus pode fazer com uma pessoa que crê no seu amor, como nós cremos. E isso pode ajudar com que a pessoa reflita um pouco melhor. Porque a obra, quem vai fazer é o Espírito Santo. Não é o homem que convence o outro do pecado. Essa obra de convencimento não é nossa. Nós não temos essa capacidade de interferir no modo de pensar do outro. Nós temos capacidade de influenciar com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver, nosso jeito de ser. E Paulo tinha uma vida que dava conta desse testemunho. Ele era uma pessoa impressionante. Todo mundo queria saber quem é esse cidadão que está fazendo tantas coisas marcantes no mundo ocidental, levando essa crença que é da Judéia para todo o Ocidente. E aí está essa importância, por isso que a gente vai estudar hoje essa passagem. Os capítulos da nossa aula de hoje serão os capítulos 25 e 26. O capítulo 25 nós vamos começar a partir do verso 13, porque você vê que na aula passada nós terminamos no verso 12. Então, você querendo acompanhar as aulas anteriores, você pode acessar a playlist em nosso canal e você vai ver como que tem aula ali anterior sobre isso. Então, na aula anterior, nós terminamos no capítulo 25, verso 12, e vamos continuar no verso 13 aqui, ok? Bom, gente, uma das coisas que nos chama a atenção é o fato de que a mensagem do Evangelho produz vida, sempre. A pregação do Evangelho sempre resulta em vida transformada, não importa como. Paulo ele diz a Timóteo, né, seja em tempo ou fora de tempo, não tem problema, você pode pregar o Evangelho. Na carta aos Filipenses ele fala isso, seja por disputa, seja por sinceridade, do jeito que o Evangelho for pregado, ele vai produzir vida. O Evangelho produz vida. Não há ninguém que ouça a respeito da mensagem transformadora do amor divino que não tenha sua vida impactada. Outro dia assisti um vídeo muito ruim. Havia um pregador desses que vão para a praça pública, abrem uma Bíblia e começam a falar do Evangelho. E lê da maneira que ele acha que entende, com aquele discurso moralista e muitas vezes condenatório das outras religiões e dos outros comportamentos morais. Isso não é evangelho, tá bom, gente? Mas ele falou, tá lá falando, né? Ele, no meio de tantas coisas que ele fala, alguma coisa ali o Espírito Santo vai aproveitar para tocar nos corações. E eu achei muito constrangedor o fato de que uma pessoa foi até ele e tentou agredi-lo para que ele parasse de falar. Isso é intolerância, com certeza. Mas a gente precisa ter sabedoria também, não é? Tá, tudo bem, o sujeito estava lá intolerante à pregação do evangelho, existe isso, mas também a gente precisa ter sabedoria, bom senso, para que a gente possa entender qual é o momento em que a gente pode falar, qual é o momento em que a gente pode usar da palavra, qual é a estratégia adequada para cada momento.
E foi o que Paulo fez. Paulo aproveitou cada oportunidade, cada momento, para que ele pudesse dar o seu testemunho. Olha, em nenhum momento, em nenhum discurso de Paulo, você vai olhar aí nos textos, nas aulas anteriores, você não vai encontrar Paulo sendo moralista com as pessoas. Você não vai encontrar Paulo sendo dogmático, condenando as pessoas ao inferno porque não creem em Jesus. Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar Paulo em seus discursos defendendo a religião dele como a melhor do mundo. E o que você vai encontrar? Você vai encontrar Paulo dizendo: o Deus que atuou em mim, ele pode atuar em você. O Deus que se importa comigo, ele também se importa com você. O Deus que tem um plano para a minha vida, ele tem um plano para a sua também. Então é importante a gente ressaltar isso. Porque quando você fala do amor de Deus, desse poder transformador de Deus na vida de uma pessoa, trazendo a pessoa a uma clareza sobre a existência, sobre as condições humanas de vida, sobre aquilo que nos faz sofrer, que nos faz viver distante desse amor divino. Quando a gente fala isso, olha, gente, pode ter certeza que será um grande instrumento nas mãos do Espírito Santo. Lucas, ele faz isso, ele narra esses episódios. E agora, nesses capítulos que vamos analisar, você vai encontrar no Lucas falando sobre o encontro de Paulo com o rei Agripa, juntamente com o governador Festo. Então, essas duas autoridades estavam ali recepcionando Paulo no tribunal. E o rei Agripa veio a convite de Festo. Aliás, primeiramente, Agripa veio visitá-lo para poder parabenizá-lo por ter tomado a posse como governador, no lugar de Félix. Lembra da aula anterior? Então, Agripa vem para saudá-lo. Só que naquele momento em que o rei chega, Festo está tratando desse assunto do apóstolo Paulo. Alguém dirá, Jesuscidência. Não, não é coincidência, é um modo como a história acontece. Então, a história vai se desenrolando, os fatos vão se sucedendo. E o Senhor aproveita cada oportunidade para que essas coisas contribuam para o crescimento do Evangelho. E o que a gente descobre na narrativa de Lucas é que Agripa queria conhecer Paulo também. Agripa era o rei Herodes Agripa II. Ele era descendente de Herodes Agripa I, que era também chamado de o Grande, e governava toda a Judéia. Ele era o profundo conhecedor dos costumes judaicos. Você vai ver isso em Atos 26, 3. Ele veio, inclusive, acompanhado de sua irmã Berenice. Berenice, que também, a mãe dela também se chamava Berenice, né? Esposa do rei Agripa I. Tem algumas coisas que eu preciso corrigir aqui. O Herodes Agripa II, ele é filho de Herodes Agripa I, descendente do Herodes o Grande, aquele grande imperador que mandou matar as crianças quando do nascimento de Jesus. A gente vai ver como essa linhagem dos Herodes, essa linhagem herodiana aqui, que ela é importante para a gente entender quem era esse Herodes tão conhecedor da história de Jesus, que talvez até fosse uma testemunha ocular a respeito de Jesus. Festo apresenta Paulo ao rei. Tá? Naquele momento, ele estava tratando do assunto, e quando ele apresenta Paulo ao rei, ele relata o modo como os fatos se sucederam. A principal razão daquela audiência consistia no fato de que não havia nada de que acusá-lo diante do direito romano. Talvez o direito judaico, como a gente viu nas aulas anteriores, talvez até tivesse por causa da acusação de heresia. Mas, diante do direito romano, nada. Não tinha nada do que acusar.
A acusação estava relacionada à sua fé em Jesus. E crer em Jesus não fazia mal nenhum, de acordo com a lei romana. Verso 19 diz assim, do capítulo 25: seus acusadores tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Foi a explicação de Festo. Isso é interessante. Acho que isso despertou o interesse de Agripa para aquele assunto. Paulo estava sob custódia, ele estava detido. Ele não estava preso como um condenado, ele estava sob custódia porque ele tinha apelado para o tribunal de César. Ele queria ser julgado por César. E parece que essa apelação dele, esse recurso que ele impetrou lá em Jerusalém, parece que estava dando resultado, ele estava sendo atendido na sua petição. E ele aguardava, então, apresentar-se ao imperador em Roma devido a essa apelação. O rei Agripa tinha interesses particulares em conhecer o apóstolo Paulo, até porque a sua família foi atravessada pela história de Jesus, ou o contrário, né? A história dessa família, ela acaba tendo interseções com a história de Jesus, e nós vamos encontrar isso nos evangelhos. Então, ele queria saber mais sobre essa fé, sobre esse movimento que desde o seu bisavô, exatamente isso, Alice. Herodes o Grande era bisavô de Agripa II. Desde o seu bisavô vinha incomodando. Está criando um movimento. Tem aí pelo menos uns 60 anos que a gente vem ouvindo essa história na família e isso vai nos causando inquietação. Então, a história recente da família de Agripa foi marcada pela presença e atuação de Jesus de Nazaré. Isso era algo que o inquietava e ele queria saber mais sobre isso. Veja bem como que essa família se relacionou. A dinastia herodiana e fatos relacionados a Jesus. Bom, Herodes o Grande, seu bisavô, ordenou o massacre dos inocentes quando soube do nascimento de Jesus. E ele reinou entre 37 a.C. até 4 depois de Cristo. Até 4 antes de Cristo. Por isso que a data do nascimento de Jesus não é o ano zero. Hoje a teologia entende isso. É pelo menos 4 antes do ano zero, antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Jesus, não é que coisa estranha da história. Mas são os cálculos da história. O Evangelho ele não tem um compromisso com essa cronologia histórica. Quem criou esse calendário foi um estudo romano para datar aí a partir da história de Jesus, mas foi feito aleatoriamente, sem nenhum critério. E aí, então, descobriu-se, séculos depois, que Jesus nasceu provavelmente antes do ano zero, marcado pela autoridade lá que fez o calendário. E a data provavelmente seja 4 antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Depois veio Herodes Antipas, que era seu tio-avô. Foi Herodes Antipas que ordenou a morte de João Batista e participou do julgamento que condenou Jesus à cruz. Ele reinou entre 4 da Era Comum até 39 da Era Comum, ou depois de Cristo, ou depois desse marco zero, né? Temos também o Herodes Agripa I, seu pai, que era pai do Herodes Agripa II, que estava ali diante de Jesus, ou diante de Paulo. Foi ele quem mandou matar Tiago, irmão de Jesus, e mandou prender Pedro. Ele reinou entre 37 e 44.
E temos aí Herodes Agripa II, que é o que participa do julgamento de Paulo, que reinou de 44 a 100. Então, essa dinastia herodiana, ela toma parte dessa história de Jesus e ela está nos evangelhos. Atos 20, 22 diz assim: Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. Quem é essa pessoa que atravessa a história da minha família, que incomodou tanto ao meu bisavô, ao meu tio-avô, ao meu pai? Quem é essa pessoa que trouxe tanta preocupação? Por que eles estavam preocupados? Então, eu tenho a oportunidade de ouvi-lo. Pela primeira vez, eu vou ouvir alguém que fala sobre esse Jesus. E acho que esse aí é a autoridade melhor para falar sobre esse Jesus para mim. Esse Jesus que incomodou tanto a minha família, que trouxe tanta inquietação para os meus antepassados. Então vamos ouvi-lo, é isso que eu preciso. Só que Agripa não ouve naquele dia, porque ele foi ao palácio para parabenizar Festo pelo começo do seu governo. E aí então eles marcam para o dia seguinte: olha, então amanhã, diz o Festo, olha, vai poder ouvi-lo amanhã, porque amanhã é o depoimento dele. Então você vem e haverá uma audiência onde ele terá a oportunidade de falar. Então, no dia seguinte ao encontro, ele vem com Berenice, sua irmã, e houve uma audiência com pompas mesmo, tapete vermelho. Ele foi lá entrando como rei, cheio de pompas e circunstâncias. E havia a presença de outros oficiais, pessoas de grande importância para a vida pública da Judéia. Ali eles estavam na cidade de Cesareia. Você vai encontrar essa informação no versículo 23. Festo ainda não havia encontrado uma causa formal para poder colocar no processo. O que eu vou dizer para o imperador? Por que eu estou mandando esse camarada para lá se eu não tenho do que acusar? Então ele ainda procurava uma causa, queria saber qual era a acusação que seria colocada no processo, qual era a materialidade para justificar o envio de Paulo ao tribunal de Roma. O que eu vou dizer? Ele diz assim: verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então ele estava com um probleminha na mão, né? Ele tinha que aprender a resolver esse problema. Nesse dia seguinte, então, Paulo tem a oportunidade, ao dar o seu depoimento, ao dar seu discurso de defesa, de falar pela terceira vez. Já é o terceiro discurso que ele faz no tribunal. E ele repete tudo aquilo que ele havia dito anteriormente. Você vai encontrar os depoimentos dele no capítulo 26, verso 1, e também 24, 10 até 21 e 25, de 8 a 11. Então, são discursos que ele faz em sua defesa. Ele está dizendo o que ele fez de errado, afinal de contas. Ele acreditava em Jesus de Nazaré e teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, um encontro transformador, em que ele foi impactado. E agora ele podia voltar a fazer esse discurso na presença do rei da Judéia. Paulo estava tranquilo, ele se sentia realizado, era tudo o que ele queria, estar ali diante do rei e do governador, para que o seu testemunho pudesse ser dito, para que ele falasse da sua fé, para que ele apresentasse esse Deus amoroso, como ele fez com o povo humilde, por onde ele passou, o que ele fez durante todo o seu trabalho missionário, ele agora repetia
diante das maiores autoridades da Judéia. Para ele, aquele não era um processo jurídico que ele estava enfrentando. Ali não era uma questão só de aplicação do direito romano, era uma oportunidade sem igual de falar sobre Jesus e sua mensagem. Ele estava ali consciente dessa oportunidade ímpar de falar do amor de Jesus. O discurso de Paulo em sua defesa não omitiu quem ele era. Ele se apresentou como um perseguidor dos cristãos anteriormente. Antes da sua conversão, ele era um perseguidor. E até mesmo aqueles que o acusavam poderiam ter considerado que os seus atos eram exagerados. Ele era um perseguidor implacável. Ele cometia, inclusive, atos arbitrários na sua perseguição, arrastando pessoas com violência, tirando-os das suas casas. Era o Paulo antes de se converter. Ele diz assim: muitas vezes ia de uma sinagoga, olha, ele entrava nos lugares de religião, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para poder persegui-los. Então eu colocava em prática uma lei judaica fora dos domínios do território judaico. Eu cometia crime contra o direito internacional, inclusive, aplicando uma lei daqui num outro país. Isso eu fiz, eu fui isso, eu era um perseguidor dos cristãos. O testemunho de Paulo consistia em sua própria transformação. Olha, veja no que eu me tornei. Eu era perseguidor e tornei-me perseguido. Os judeus e todos os que ouviam já conheciam bem sua história e os fatos concernentes à vida e à crucificação de Jesus. Tudo isso estava em seu discurso, em sua defesa. O motivo real pelo qual Paulo estava sendo processado tinha a ver com uma promessa divina de enviar o Messias como redentor a toda a humanidade. Um aspecto teológico que os judeus não assimilaram bem essa chegada do Messias. Era para os judeus entenderem que aquela era a concretização de uma promessa da palavra de Deus, que está lá na lei hebraica, que está na história dos hebreus, e que eles eram herdeiros dessa história. Então, os judeus não aceitaram essa revelação de Deus em Cristo. Ele diz assim, Paulo: agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Então, eu acreditei não numa pessoa, eu acreditei numa promessa que estava sendo cumprida. Os meus antepassados receberam essa promessa. Eles esperavam viver o que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos vendo com os nossos olhos que essa promessa se cumpriu. É isso que ele estava dizendo, que era o motivo da sua acusação. Paulo esclareceu, então, mais uma vez, a respeito do seu encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco e de seu chamado para proclamar a mensagem do Evangelho como uma proposta de mudança de vida, a fim de que todos, gentios e judeus, se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. É isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que esse Jesus, ele alcançou minha vida para que eu parasse de fazer coisa errada e começasse a fazer a sua vontade, que é de fazer o bem, de amar as pessoas. E ele quer que todo mundo faça isso. Ele quer que todos se arrependam, todos se voltem para o seu ensino, todos se voltem para a sua mensagem de vida. E isso causava discórdia entre os judeus. Eles não aceitavam esse tipo de mensagem.
de que a pessoa pode ter uma nova vida a partir da fé em Jesus Cristo. Gente, isso aí foi um impacto muito grande. E foi nessa hora que o rei Agripa se sentiu impactado. E Paulo diz assim: foi isso que me levou a ser preso. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Atos 26, 21. Lembram dessa aula? Está lá nas aulas anteriores, você dá uma olhadinha lá atrás e você vai ver como é que foi isso. Eles estavam na escadaria do templo, quando ele foi detido pela guarda romana para que não fosse morto pelos judeus. Então, a essência da mensagem que Paulo pregava era nada mais, nada menos do que a promessa messiânica que vamos encontrar no Antigo Testamento, que se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré. É isso que Paulo pregava. Ele não falava outra coisa. Foi isso, a promessa do passado se cumpriu na pessoa de Jesus, e é esse Jesus que eu creio, que anuncio, que eu falo, é o seu ensino, é o seu modo de vida, é o seu poder transformador, é a diferença que ele faz na vida das pessoas que creem em seu nome. Atos 26, 22, 23 diz assim: não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. É isso, ele veio, ressuscitou, ele veio de volta à vida para que ele pudesse ser luz do mundo para todos os povos. E é disso que nós acreditamos, nós cremos nisso. Que isso é para abençoar, não é para amaldiçoar, não é para causar divisão, não é para causar discórdia, é para trazer uma palavra de esperança, de libertação, de cuidado, desse amor divino por todas as pessoas, sem discriminação, sem preconceito algum. Então, ele estava dizendo exatamente que a mensagem do Evangelho nos liberta para vivermos a nova vida em Cristo e partilharmos a alegria de viver com outras criaturas. É isso, para a gente ser ser humano melhor, de modo geral, é isso que ele estava dizendo, para ser uma pessoa melhor. A mensagem do Evangelho é para você ser o melhor cidadão, uma melhor cidadã, para você ser o melhor chefe da sua família, o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor cônjuge, o melhor filho, um melhor funcionário, um melhor trabalhador, uma melhor trabalhadora, um melhor patrão, uma melhor patroa. É isso que o Evangelho faz na vida da gente. Nos torna pessoas melhores. E Paulo estava dizendo isso. Foi isso. Eu fui preso por falar isso. Ao final do julgamento, então, tanto Festo quanto Agripa reconheceram que não havia nada do que pudessem acusar a Paulo. Eles poderiam, inclusive, libertá-lo, mas deram prosseguimento à apelação para que pudesse ser julgado por César. Aquilo que ele estava dizendo ali, ele dissesse também diante do imperador, que muitas vezes mandou perseguir, depois, inclusive Nero, que mandou perseguir os cristãos naquela época. Era mais ou menos na década de 60, mais ou menos, quando aconteceu esse julgamento. Gente, o que a gente está vendo nessa história? A gente está vendo que a proclamação do Evangelho transforma a vida. E como deve ser feita essa proclamação do Evangelho para transformar vidas? Bom, eu anotei alguns aspectos práticos para a gente fazer da nossa pregação do Evangelho um instrumento nas mãos de Deus para a transformação de vida. Não que a gente vá fazer, tá bom, gente? Mas o meu modo de pregar pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que a operação de transformação de vida
aconteça a partir da ação do Espírito Santo. Lembrem bem, não somos nós que convencemos. Quem transforma não sou eu, não é a igreja, não é pastor, não é papa. Quem transforma é Jesus. É Jesus que faz a obra. E ele faz isso através do seu Espírito nos corações das pessoas. Em primeiro lugar, a mensagem que transforma a vida é uma mensagem sempre digna de confiança. Nós podemos confiar nessa mensagem. Essa mensagem que transforma a vida, ela pode ser confiada. Então, quando essa mensagem alcança pessoas e transforma vidas, ela se torna muito mais convincente. A mensagem do Evangelho pode parecer até loucura para quem a ouve, mas quando é anunciada por alguém que a vive, que foi transformada, ela passa a se tornar relevante. Então, quando eu digo, isso transformou a mim. Olha como eu era, olha como eu sou agora. Eu era um perseguidor, eu era um cara perverso. Hoje eu falo do amor. Hoje eu quero ver as pessoas convertidas. Nem quem me acusa, eu não quero mal de ninguém, não. Eu quero o bem. Eu quero um mundo mais justo, um mundo mais amável para todos e todas. Festo sabia da capacidade intelectual de Paulo. Paulo tinha um currículo acadêmico invejável. Ele era um estudioso tanto da cultura helênica, da cultura ocidental, mas também da cultura judaica. Por isso, ele tenta desmerecê-lo, dizendo que seu conhecimento estava provocando loucura. Ele diz, as muitas letras te fazem delirar. Lembra dessa expressão? Foi Festo que disse para ele, olha, Paulo, você está estudando tanto que está ficando meio maluco. Você está aí trocando as ideias. Você está delirando. E Paulo diz em resposta, respondeu Paulo, não estou louco, não estou delirando. Excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Essa ideia do bom senso é muito importante dentro do pensamento ocidental, porque o que o romano, na sua maneira de pensar, o greco-romano, na sua maneira de pensar, buscava, era um equilíbrio. Então, esse equilíbrio, na verdade, é o bom senso. Essa maneira equilibrada de entender aquilo que pode, que não pode, aquilo que deve, o que não deve, aquilo que é verdade, que não é verdade. E era isso, então, que eles buscavam. Eu estou aqui equilibrado. Eu não estou delirando. Eu não estou numa loucura. Eu estou no uso pleno da minha consciência de maneira equilibrada. Um segundo aspecto é que a mensagem que transforma a vida é uma mensagem contextualizada. Ela não é fora da realidade. Ela não é uma mensagem do outro mundo, sobrenatural. Ela é uma mensagem para seres humanos. Quem precisa se converter não é marciano, não é anjo, não é passarinho, não é animal, não é árvore, não é prédio. Quem precisa converter são seres humanos. E seres humanos têm uma história, têm uma cultura. É o que nos marca como humanos. Existe um aspecto antropológico da pregação do Evangelho que precisa ser entendida. A mensagem do Evangelho precisa estar voltada para as necessidades e as condições concretas da vida de quem a ouve. É para a gente que vive, que está aí no dia a dia, enfrentando as notícias ruins que vêm pelo noticiário, guerra daqui, guerra dali, e custo de vida alto, e ameaça à democracia, enfim, tanta coisa que está acontecendo. O que isso tem a ver com a minha vida de fé? O que o Evangelho pode falar para essas pessoas sobre o amor, sobre a graça, sobre o perdão, sobre a paz? É disso que precisamos falar, nas condições concretas de vida que as pessoas estão experimentando. Paulo, em seu discurso, remetia constantemente sua fala
aos saberes que Agripa possuía a respeito da história e da cultura dos judeus. Ele não falou nada fora desse contexto histórico. Ele disse: o rei está familiarizado com essas coisas. E lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Se passou aqui, no chão da nossa história, onde nós estamos vivendo, onde nós estamos criando nossos filhos. É aqui que isso aconteceu. Nós não estamos falando de um outro mundo. Nós estamos falando do nosso território, da nossa vida, do nosso chão da história. A revelação de Deus em Cristo se deu na história. E ela precisa ser entendida a partir das circunstâncias de vida em que as pessoas da época viveram e das circunstâncias de vida que as pessoas do nosso tempo vivem. Não me parece difícil de entender isso. Por que tem gente aí colocando o evangelho para um outro mundo, para um outro tipo de coisa, para uma desumanização, como tem acontecido em muitas igrejas, em muitos discursos pastorais, em muitas mensagens que são pregadas na internet, na música, em todos os lugares, um evangelho que desumaniza, que afasta as pessoas da sua história, que aliena, que adoece. Como pode isso? Paulo, ele diz, não, peraí, a mensagem que transforma é uma mensagem que tem a ver com a minha vida, em primeiro lugar. Eu estou aqui, vivendo, eu tenho que entender os processos históricos do meu tempo. Ok, gente? Bom, eu me exaltei um pouquinho aqui, mas eu estou tranquilo, tá, gente? Não fica preocupado, não. É meu jeito de falar. Eu me sinto assim, muito incomodado com a maneira como muitos pregadores, e pregadores, inclusive, que no passado influenciaram as minhas escolhas, as minhas decisões de fé, e hoje se tornam alienantes, pessoas completamente fora daquilo que o Evangelho nos chama para vivermos o nosso dia a dia. E nós precisamos voltar a fazer isso. É isso que o Evangelho, é isso que Paulo está falando ao rei. É essa mensagem que vai fazer com que a gente seja ouvido pelas grandes autoridades desse tempo. E em terceiro lugar, a mensagem que transforma a vida, ela precisa ser persuasiva, convincente. Ela precisa estar ali chamando atenção. Ela tem que gritar no coração do outro. O rei Agripa mostrou-se impactado com o testemunho de Paulo, mas mostrou-se resistente. Bom, eu preciso ser influente. A decisão é do outro, não é minha. Eu não posso decidir pelo outro. É o outro que vai responder. Cada um responde por si. Mas eu preciso ser esclarecedor. Eu preciso deixar bem claro aquilo que eu estou falando. Precisa ser uma mensagem compreensível. O outro pode ser resistente. Eu é que não posso ser alienante. Eu é que não posso ser limitado. Como se eu estivesse falando para um outro mundo. Eu não estou falando eu não sou extraterrestre. Eu sou um ser humano vivendo as mesmas coisas que os seres humanos à minha volta vivem. E eu ignorar isso tem um nome. O nome disso, meu querido, minha querida, desculpe falar assim, é alienação. A alienação é quando você joga para um outro mundo, para uma outra autoridade, aquilo que é da sua realidade. É alienação pura. Isso é o conceito mais básico de alienação. Mais elementar. E se nós estamos jogando para um outro mundo a responsabilidade pelo que nós vivemos, a gente está sendo alienado. Se eu estou dizendo, eu estou passando pela maldade, eu estou sofrendo, sou pobre porque tem um diabo. Olha, o diabo está no outro mundo. Desculpa aí, gente. Não é um ser de fora que vem aqui me perturbar. Sou eu mesmo. As causas do sofrimento humano são humanas. Estão na história.
podem ser entendidas historicamente. Isso está há tanto tempo sendo explicado, sendo dito. Gente, a questão antropológica, a questão sociológica, a questão econômica, a questão política, elas são explicadas humanamente, historicamente. Ah, e o sobrenatural? Bom, aí é o espírito, meu querido, minha querida. Deixa isso para Deus. Deixa o espírito atuar. Entrega-se nas mãos dele. Mas não tira o seu pé da história. Não tira o seu pé do chão. Não foge do seu compromisso, porque fazer isso é a alienação. Isso é alienação. Então, o evangelho não é alienante. O evangelho é persuasivo. Aí, então, o rei usa o argumento de que a defesa de Paulo não seria suficiente para convertê-lo. Por isso que ele diz, né, de acordo com a versão, né? A versão mais antiga declara: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Na minha leitura ingênua, de novo convertido, lá com os meus 18 anos, eu entendia que era Agripa falando: quase que você me converte. Olha, faltou assim um tantinho assim para você me converter, Paulo. Mas é a decisão dele. É a decisão dele. Paulo então responde: em pouco ou em muito, peço a Deus. Veja bem, gente, quem vai convencer a Agripa não é o testemunho de Paulo. O testemunho de Paulo tem que ser contextualizado, convincente, persuasivo, mas quem vai fazer essa obra da conversão é Deus. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas, livres, crendo em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém, gente? Olha que aula bacana de hoje, né? Vamos aplicar tudo isso na nossa vida? A lição na vida. Eu preparei um texto para a gente pensar sobre isso. A mensagem do Evangelho, quando proclamada de forma coerente e sincera, relacionada ao contexto dos ouvintes e apresentada de forma dinâmica e eloquente, torna-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você não precisa fazer barulho, não precisa gritar, não precisa impor, você não precisa fazer espetáculo, você só precisa ser dinâmico, eloquente, coerente, de acordo com o contexto que você está vivendo. Ah, e sincero, né? Diz o texto no verso 22, para a gente guardar no nosso coração. Mas tenho contado, diz Paulo, com a ajuda de Deus, até o dia de hoje. E por este motivo, estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Viu? O que ele pregou para os mais pobres, agora pregava para um rei. A mensagem é a mesma, porque o ser humano é o mesmo. As pessoas é a mesma, cada um no seu contexto, cada um na sua realidade. E Paulo tinha essa capacidade, essa sensibilidade, que é um dom do Espírito Santo, de falar tanto a gente simples quanto a gente importante. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra para nós, o estudo da sua palavra. Convido você a orar ao Senhor junto comigo, para a gente agradecer a Deus por essa importante aula de hoje. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Nos ajuda, ó Deus, a sermos testemunhas fiéis, testemunhas corajosas, contextualizadas, sinceras do teu amor. Que a nossa vida fale primeiro, que nosso testemunho vá na frente das nossas palavras. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui. É com grande prazer que a gente pode estar aqui,
para compartilhar com você. Deram uma palavra agora para os nossos ouvintes que nos acompanham presencialmente. Hoje, nós teremos nossa reunião presencial em nosso espaço. Vamos, inclusive, ter a ceia do Senhor. Não tivemos no primeiro domingo, por causa de uma atividade específica que imaginávamos. Vamos ter agora, no dia de hoje. Então, logo mais, às 18h30, venha nos acompanhar. Se você quiser nos visitar e conhecer-nos, coloque aí nos comentários para que a gente possa entrar em contato com você. Ok? É um prazer estar aqui. Que Deus abençoe o seu domingo. Que Deus guarde a sua vida. Ah, tem mais uma informação importante. Hoje também começaremos uma nova série de mensagens. Deus cuida de mim. Ah, você lembrou de uma música importante que foi cantada, inclusive, por um cantor de música popular brasileira? É isso mesmo, por causa dessa música que nós vamos falar, desse cuidado amoroso de Deus por nós, inspirados na letra, na poesia tão linda dessa música. Lembrou quem é o cantor gospel que canta? Bom, não tem problema, não faz diferença nenhuma, porque foi o Espírito Santo quem o inspirou e nós vamos meditar nela, naquilo que essa mensagem nos traz de vida. Amém? Conto com você. Até logo mais. Deus o abençoe. Um domingo de paz e de alegria na presença de Deus.